Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva, nos conduza. Agradecemos a Ele por mais uma semana de lições, de aprendizado, enfrentando desafios com certeza, não é? Mas com a tranquilidade daqueles que sabem que tem um guia e um pastor que não nos perde de vista. Nós vamos retornar ao nosso estudo semanal da obra da Joana, o livro Plenitude, pela mediunidade do Divaldo Franco, na companhia do Renato Souza. Olá a todos. E o Agênere, que daqui a pouco se materializa, deve estar chegando por aí, não é? E hoje nós ficamos sabendo que o nosso pardal foi voar para outro ninho, porque ele estava temporário, cobrindo férias do pessoal, e vai ficar o Curió conosco. Isso. O Curió é o Kleber, ele nem sabe que eu estou chamando ele de Curió ainda. Renato, vamos começar a leitura. Nós estamos no capítulo 6, falando sobre altruísmo. E hoje vamos iniciar no parágrafo número 40. Foi o último parágrafo que nós lemos no programa passado. Vamos repetir esse parágrafo então, né? Vamos. Então, Joana estava dizendo assim: o esforço estimula o desenvolvimento dos recursos que dormem no próprio homem, agigantando-se à medida que realiza. A canalização correta do esforço dinamiza-o, já que o arrastamento para o vício, que quebra as resistências morais, é também uma forma de força arrebatadora, que poderia ser direcionada em sentido superior. Tudo é força, né? É isso aí. Nós utilizamos muito mal as nossas potências, digamos assim. Então, a gente usa as potências que temos para pensarmos negativo, para destruir, para ofender, para magoar, e isso tudo com a gente mesmo. Não é com o outro, não, é com a gente mesmo. Se usássemos todas essas potências, todos esses potenciais, a palavra nesse sentido fica melhor para entendimento, né? Para o bem, né? Para o nosso próprio bem. Olha quanta coisa boa a gente estaria fazendo, né? É isso aí. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, ela, por nos esclarecer a respeito de Deus, da vida, sobre a condição do espírito imortal, de onde nós estamos vindo, como estamos e para onde vamos, nós vamos refletindo que céu e inferno é uma questão de direção, né? Porque o recurso que eu posso usar para seguir na direção do inferno, se eu canalizar essa energia aplicando no ideal, eu vou seguir na direção do céu. Então, não é nem o recurso, é o potencial. Exato. Não é? Uhum. Porque os recursos são diferentes, mas aqui, ainda assim, nos lembramos do José Raul Teixeira, num estudo, certa vez ele falando, que é muito lamentável ver companheiros usando os recursos do céu e seguindo na direção do inferno. É quando nós colocamos o nosso potencial nos recursos do bem, mas aplicamos muito mal esses recursos dentro dos nossos interesses pessoais. Exatamente. Eu estava me lembrando justamente dessa passagem, né? Tem muitos que usam o caminho do céu, mas vão para outro sentido, né? E a maioria de nós, se não todos, quando eu digo a maioria, porque nem todos têm essa compreensão, né? Todos têm essa potencialidade, mas nem todos têm esse despertamento. Trazemos todos os recursos necessários. E se nós não atentarmos, nós ficamos no muro de lamentações pedindo a Deus o recurso que Ele já nos deu. Ninguém reencarnou sem o traçado ideal para a conquista do objetivo nobre. Perfeito, né? Continua Joana dizendo assim: o altruísmo não vige sem o esforço para a sua manifestação, considerando-se que parece haver uma conspiração por parte do egoísmo, a fim de impedir-lhe a presença e o predomínio na área da emoção. O computador, como outro engenho qualquer, que ora faz-se no homem, guardando milhões de dados, resulta do esforço daqueles que o engendraram e digitaram as informações, sinal por sinal. Sem esforço, a vida perece. Os membros não movimentados perdem a flexibilidade e etibiam-se
E morre, né? Entibiam-se e morrem, né? Atrofia, né? Com certeza, é isso. A gente, tudo é movimento, né? Nós precisamos estar em movimento. O cérebro. Exato. Quem é acostumado a ficar só que o outro raciocine por ele, enquanto é saída por ele, pense por ele, não exercita a musculatura cerebral. Sim. É necessário que você utilize essa força, né? Sem dúvida. Outro fator essencial ao altruísmo é a concentração nele, sem cujo contributo a mente se desvia, abrindo brechas para que se instalem ideias pessimistas e desanimadoras. A gente falou sobre as ideias, né? Agora há pouco. Centralizar o pensamento na ação altruística permite o estabelecimento de um programa eficiente, graças ao qual se delineiam técnicas e se logram recursos para executá-la. A concentração amplia os horizontes enquanto fortalece o íntimo, por facultar o intercâmbio de energias superiores que passam a vitalizar o indivíduo, renovando-lhe as forças quando em exaurimento, especialmente no mister altruístico. Nós falávamos disso há pouco. Quando nós estamos envolvidos numa tarefa que nos dá prazer e alegria, nós não temos noção, não é? De tudo que está sendo envolvido ali. Quando a gente para, é que sente como se tivesse um certo esgotamento de energia que é preciso refazer com repouso, com oração. Certo, perfeito. Ela está falando aqui, ela está falando a respeito do foco, não é? E nós observamos que as orientações básicas que os espíritos nos dão quando nós chegamos para um tratamento espiritual é justamente para que nós desenvolvamos uma rotina saudável. Acordar é levar o pensamento em Deus. Não precisa fazer uma prece longa, mas saber que é um novo momento que está acontecendo, uma nova oportunidade de mais um dia, agradecer pelo repouso físico, do sono, não é? E pedir a Deus condução e proteção. Aí o ideal é que tenhamos essa rotina saudável, que é levantar, fazer a higiene, não é? Fazer uma refeição básica, sabendo que muitos não têm nem a dignidade de uma refeição digna, né? Mas, se não tem o pão que você gostaria, que você use o recurso que Deus te dá, nem que seja um copo d'água até chegar ao pão, mas em oração. E buscar o trabalho. Entendeu, Renato? Eu lembro de companheiros desempregados com uma potencialidade excelente, formados, não tinham condições, o mercado de trabalho não estava dando chance, não tinha como. E eles se prontificavam a fazer trabalhos muito simples. Eu conheci um caso, uma amiga nos falou, de um companheiro de tarefa, trabalha nos serviços gerais de uma empresa. E aí ele dizendo que no final de semana ele vai para o sinal vender bala, biscoito, porque pode faltar tudo na casa dele, mas que não falta educação para os filhos. Então, o dinheiro que ele ganha na empresa onde ele trabalha mal dá para o sustento de manutenção de casa, aluguel, entendeu? Então, ele ia para o sinal para defender com a bala e com o biscoito alguma coisa a mais para os filhos, mas ele ainda preferia ficar fazendo essa hora no sinal de olho nos filhos do que arranjar um outro trabalho onde ele ficasse integralmente fora de casa, porque ele não dispensava a presença dele junto aos filhos no processo educativo. E um rapaz jovem, entendeu? Que você olha para ele e pensa que é simplesmente alguém que não tem noção da vida, mas já tem esse senso de responsabilidade na educação dos filhos. Exato. Porque quando você escuta alguém mais amadurecido nessa preocupação, mas quando você vê um jovem de 20 anos, de 18, 19 anos, preocupado em ganhar, suar e levar o pão para casa e estar presente com os filhos, em vez do baile funk, não que o momento do baile ele até deve ter, mas ele dá a prioridade à presença dele junto à família, os bebês que estavam nascendo, 2 gêmeos, não é? Então isso é foco, é uma rotina de uma pessoa simples, anônima na sociedade, praticamente invisível, mas com a perfeita coerência com o objetivo da família. Perfeito. Exatamente. A gente precisa, essa questão da movimentação, né? Você precisa estar se movimentando o tempo todo. Tem sempre alguma coisa para fazer. Por mais que a idade, né, chegue, tem sempre algo para você exercitar. Porque né? é a energia que tu vai ficar parada. Além da energia mental, é a energia física. Isso. Porque nós observamos que aqueles que trabalham mais com o intelecto,
eles, quando chega um momento na vida, que a vida convida eles a uma prestação de serviço voluntário. Entendeu? Eu lembro sempre do Hermínio de Moraes, que ele tinha todo um trabalho intelectual, gerindo, administrando as empresas dele. Mas chegou um momento na vida que o despertamento para essa necessidade, ele foi ser voluntário, praticamente um auxiliar de enfermagem, num hospital atendendo pacientes em estado vulnerável. Sim, para não ficar parado. Isso aí, o magnetismo dele teve que ser trabalhado. Perfeito. Continua, dona Joana, então. Desacostumados aos gestos de elevação, os homens reagem contra eles, tornando-se agressivos e ingratos, para reconhecerem os resultados positivos só posteriormente. Essa atitude, não poucas vezes, desanima as pessoas abnegadas e menos preparadas que recuam ou desistem porque não buscaram o apoio da meditação e deixaram-se intoxicar pelo báfio pestilento em expansão. Pois é, o negativismo, né? Isso, sim. Atrapalha muito. Tudo é energia, você mesmo falou. E a opinião do outro, porque às vezes você incomoda o outro pelo que você faz, não porque o que você faz não esteja sendo na direção ideal, mas é porque desperta no outro a responsabilidade do que ele está deixando de fazer. Sim. Aí incomoda. Aí começa a atacar, querendo desestimular aquele que está tendo a coragem de fazer o que ele ainda não tem coragem de fazer. E a gente pode fazer sempre mais, né? Sempre mais do que fazemos. Sempre podemos fazer mais. Meditando-se, percebe-se a necessidade de maior contribuição altruística e sacrificial, compreendendo-se que a imensa carência de amor responde pela dureza dos sentimentos e a agressividade predominante atesta a gravidade das doenças morais em desenvolvimento nas criaturas. A meditação amplia a visão a respeito do mal, ao tempo em que equipa o homem de lucidez, fornecendo-lhe os instrumentos próprios para cuidar desse adversário cruel. A arte da concentração é uma conquista valiosa e demorada que exige cultivo e exercício, a fim de responder de maneira eficiente às necessidades emocionais do homem. Habituado a concentrar-se nos fenômenos que decorrem das paixões ou sensações mais fortes, tais como o desejo, o ciúme, o ódio, o ressentimento, a sensualidade, a gula, os vícios em geral, quando se trata das aspirações mais elevadas e sutis, o indivíduo justifica-se com escusas de que não consegue concentrar-se, que lhe falta capacidade para deter-se no assunto, exclusivamente por comodidade mental ou porque prefere fugir às responsabilidades que advêm da mudança de programa. Muito bom. Muito bom, Renato. Primeiro ela fala da meditação, porque a meditação nos permite uma análise, não é? Sim. Eu lembro que na época eu não conhecia a doutrina espírita, mas quando vieram os conflitos, aquelas coisas, a emoção, e tinha aquela voz que me convidava, minha filha, procura observar assim. Quando chegava o final do dia, eu não conhecia aquela citação do Santo Agostinho em relação a Sócrates, que na realidade Sócrates se refere ao que está no oráculo de Delfos, né? O conhece a ti mesmo. E isso é um mecanismo para o autoconhecimento. Então vinha aquela intuição que me falava assim, procura no final do dia antes de dormir, você se indagar. Por que é que em tal situação eu pensei, eu senti, eu falei ou eu agi de tal maneira? Em tal situação, como eu falei? Como eu agi? Como eu pensei? Mas por que eu agi dessa forma? Por que me ocorreu esse pensamento? E você vai desenvolver o mecanismo de não esperar o final do dia. É aí que teve um detalhe que agora eu estou lembrando. Você vai desenvolver um mecanismo que não vai esperar o final do dia. Entre uma ação e outra, já saia fazendo essa reflexão. Acabamos uma tarefa. Durante essa tarefa ocorreu o quê? E diante do ocorrido, como eu me senti? Por que será que eu me senti assim? Como eu agi? Como eu pensei? Aí depois nós fomos encontrar a Joana de Ângeles falando, aí já conhecendo a doutrina, conhecendo o livro dos Espíritos. Fomos encontrar a Joana de Ângeles nos convidando no livro Vida Feliz, que entre uma atividade e outra, façamos uma pausa para
equacionar a atividade anterior, zerar algo que tenha dependência, nos capacitando e nos preparando para a tarefa seguinte, que é a mesma coisa. E eu acho interessante que isso já faz tempo, porque eu estou com 63 anos, essa fala soa ao meu ouvido aos 17 anos, não é? Nossa. Essa de dizer assim, olha, no final do dia, quando faz uma análise, o que você viveu e em cada situação evidente, como você se sentiu, por quê? Aí hoje, agora com 63, eu estou fazendo esse link com a Joana. E eu falo para o Eduardo, nós que vivemos tão intensamente as situações porque procuramos não ser mais levianos, quando a gente está no desempenho de uma atividade, a gente fica focado na necessidade real, né? Pelo menos a gente se esforça nisso, a gente tem que ficar atento para não automatizar nossas situações. Sair de uma, agradecer. Olha, pode parecer bobagem, gente, mas não. Agradecer, porque o agradecimento já é preparação para o que vem depois. Nós entramos na sintonia dos benfeitores. Sim, sim. Tudo, né? Tudo obedece a uma ordem, né? Você organiza, né? Você planeja, organiza, executa, controla e termina. É isso aí. Então, você precisa... A tua vida é assim. Eu aprendi isso em administração de empresas, né? A minha situação não é de exata. Né? Mas a gente... eu passei por lá, né? Enfim, né? Passamos por lá. Mas a gente precisa obedecer esse método, essa ordem. Mas dentro dessa ordem, você precisa também permitir um ajuste. Você precisa ser flexível dentro dessa ordem. Ah, mas eu tenho que fazer exatamente... Não, porque dentro... Não é engessado. Não é engessado. Porque dentro da organização, você planejou, você organizou, planejou, executou. Dentro da execução pode acontecer alguma coisa. Então, você tem que permitir. Então, vamos citar aqui, por exemplo. Você imagina uma empresa que fabrica sorvete. Não vamos citar nomes, né? Uma empresa que fabrica sorvete. O que ela faz no inverno? Não é? Então, olha o exemplo, né? No inverno ela vende chocolate, ela vende biscoito, ela vende outras coisas. Isso é organizar, né? Você tem um foco. O foco da empresa é sorvete. Não é? Ela é especialista nisso, em sorvete. Mas e nas outras épocas do ano? O que ela faz? Então a gente precisa ter, dentro dessa organização, os ajustes que nós vamos vender biscoito, nós vamos utilizar a nossa própria matéria-prima, que pode produzir outras coisas, pode produzir o biscoito, atender a necessidade daquele momento. Isso, o chocolate, não é? E outras cositas mais. Isso aí. Então isso aqui é importante, assim é a vida de todos nós, não é? É você terminar, eu terminei essa tarefa, faça reflexão. Se não der para fazer reflexão agora, faça uma pausa, respira, bebe uma água para iniciar outra. Né? E faça suas reflexões no final do dia. Será que eu encerrei a tarefa de hoje? Ou as tarefas de hoje? Não é? É interessante. E às vezes esse passo a passo, ele fica embutido numa ação. Onde traz tudo junto, que é você desenvolvendo, já concluindo pequeninas situações para a conclusão de algo maior, já fazendo essa análise imediata para o passo seguinte, que está dentro de uma tarefa única. E quando termina a tarefa única, você fazer o balanço do todo para levar já a experiência dali. É interessante, sabe, Renato? Durante muito tempo, e isso é uma reflexão que nós fazemos junto ao ouvinte, porque durante muito tempo, nessa expectativa de estar ocupados, nessa expectativa de estar ocupado com o pensamento focado no bem, pela inexperiência, aí vinha alguém que tinha um ideal. Dentro desse grande todo de idealização no bem, vinha aquele ideal. E aí nos trazia a ideia dele para que a gente desenvolvesse e vivenciasse. E quando a gente abraçava a ideia, neguinho dava no pé e deixava a gente sozinho. Exato. Aí aprendi muito com tudo isso. Mas agora, quando alguém me vem com uma proposta de sonho, eu digo, vem cá, esse sonho seu é para satisfazer o seu ego? Se for para satisfazer o seu ego, analisa direitinho. Se for para atender uma necessidade real de uma maioria, uma minoria dentro desse grande todo, aí a gente se junta. Mas você não queira transferir para mim o sonho do seu ego, porque quando eu começar a desenvolver, o seu ego vai inflar, depois você some na primeira frustração e eu fico com a responsabilidade de não desertar da tarefa.
Você falou uma coisa muito, muito importante. Vai acumulando frustrações. Vai acumulando. Não, vamos procurar fazer. Surtiu o efeito que você esperava, ótimo. Não surtiu, numa outra oportunidade você tenta novamente. Mas realize a tarefa. Tenta dentro das melhor, suas possibilidades, né? Tenta o melhor, claro. Sem delegar, porque numa coletividade cada um tem a sua participação. Exato, Cada elo tem a consciência de se unir para fechar e organizar a corrente. Mas você vir com o sonho, vir com a tarefa, com a ideia mirabolante para os outros realizarem, para mim foi eu não lamento, porque eu tive experiência. E hoje eu já tenho aquela, sabe? Observar, olha, a ideia é maravilhosa, mas qual é a sua intenção com ela? Miranda, você está... Não, eu não estou sendo grosseira, eu estou usando uma palavra bem... Qual é a sua intenção? É somar para um todo maior ou uma realização pessoal íntima? Porque se for uma realização pessoal íntima, para que reunir tanta gente para realizar o seu ego? Pois é. E tem que ter essa maturidade de ver isso. Quando ela fala aqui, lá no iniciozinho desse parágrafo, sobre as paixões, né? O desejo, o ciúme, o ódio, perde-se muito tempo cultivando isso e colocando, né, todo esse aspecto da administração em cima disso, né? Como é que vai ser? E fica ruminando, conforme você falou e tudo mais. No próximo programa nós vamos retornar esse parágrafo. Muito porque importante. Porque ele tem muita coisa a ser trabalhada. Muito, muito importante. Fica ruminando tudo isso, toda essa questão, e você não sai daquilo. Aí você está dando mais valor às paixões. E as coisas que são boas que você precisaria realmente, para não estalar de dedos, organizar, planejar, executar e controlar e se livrar daquilo. Fechei essa etapa. Não, você fica preso àquela paixão, que é coisa que é justamente passageira, retarda, né? Não é? Retarda. Deixa a experiência. Mas a nossa felicidade é que existe a reencarnação. E essas marcas que ficam indeléveis, na outra encarnação a gente começa a se ajustar. Sim, perfeito, né? Tá quase acabando, Miranda. Faltam 5 minutos aí, pelo meu reloginho aqui, faltam 5 minutos pra gente hoje encerrar, né? Esse programa de hoje, né? A gente vai voltar a falar sobre esse parágrafo 57, quando ela vai falar justamente da mente viciada. Exato. Né? Que gera tudo isso. Sim. E quem não carrega vícios? Todos nós. Quem não carrega essas dificuldades? Porque o autodescobrimento, por mais informação que nós já tenhamos, ele é gradativo. Né? Você não consegue visualizar um iceberg com uma única olhada. Porque você até vê o que está acima do nível do mar, mas até você ter recurso de mergulhar no oceano e perceber a base da rocha de gelo... Tem muito trabalho para ser feito, né? Nossa, muito trabalho para ser feito. A gente está conversando aqui, que é para não entrar no outro assunto, e nós queremos retornar esse parágrafo porque ele é de grande proveito, uma vez que ele fala de algo que é o móvel das nossas emoções no dia a dia, Exato, sem dúvida. A gente esbarra muito com isso. São justamente as nossas dificuldades do dia a dia, não é? Quem não carrega com si, quais os espíritos que não carregaram, os que estão mais à frente do que nós, e hoje correm disso, né? Ainda talvez não tenham se libertado totalmente, mas correm disso, e nós estamos tentando nos organizar para correr disso, né? Não, eu preciso correr dessas situações. Nós carregamos ainda tudo isso conosco. Alguns saindo desse estágio, outros mergulhando, e outros ainda, sabe, em berço esplêndido, se locupletando com tudo que eles trazem. Pois é. Muito bom, Miranda, esse capítulo muito interessante da Joana. Ela vem, faz a gente mergulhar profundamente mesmo. Ela usa algumas palavras, né, difíceis, mas a gente vai entendendo. Dá para trocar um pouquinho. Isso, vai no dicionário. Porque dentro do contexto, né? Dentro do texto, a gente vai começando a compreender o significado daquela palavra. Sim, vai no dicionário, vai buscar, né? Ela fala de responsabilidades, ela fala de, perante a tua necessidade de canalizar os seus esforços, as suas potencialidades para as coisas boas, para se livrar daquilo, no entanto a gente canaliza para continuar naquilo. E aí a coisa acaba, né? Miranda, está acabando. Então, é contigo. Agradecemos a Jesus, né, que Ele nos conduza. Tenhamos uma semana de coragem, bom ânimo, e não nos esqueçamos, nosso guia e modelo também é o bom pastor. Sem dúvida nenhuma. Muita paz a todos, até o próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.